Sejam bem-vindos. Começa agora o Elas Conecta, uma série do Machado Meyer de videocasts onde debatemos a equidade de gênero em posição de lideranças e também a trajetórias de mulheres especiais. O meu nome é Renata Oliveira, eu sou sócia do Contencioso Cível e responsável pela área de reestruturação no Machado Meyer. Tenho aqui comigo o meu amigo e sócio, o Vitor Fernandes, da área de infraestrutura, e eu e o Vitor estamos muito contentes de ter a Patrícia Julian conosco, uma profissional de excelência que tem uma trajetória excelente dentro da ADM. Ela é General Counsel e Legal Director da América Latina. Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para debater tema tão relevante a mim, ao Vitor e ao Machado Meyer. É um prazer e uma honra estar aqui. Primeiro, porque eu sou muito próxima tanto do Vitor como de você, Renata. A gente conta com os serviços de vocês, que também são de excelência, grandes parceiros há muitos anos. E segundo, porque é um tema que eu amo. Adoro falar de diversidade, de equidade, e é um tema pelo qual eu sou apaixonada e tenho o maior prazer de falar dele. Legal, Patrícia, para nós é uma honra mesmo ter você aqui conosco. A gente costuma começar esses bate-papos perguntando um pouquinho das nossas convidadas sobre a trajetória pessoal, profissional, como você chegou nessa posição de liderança que você ocupa hoje, responsável pelo jurídico da ADM, né, um dos maiores grupos globais de trading de commodities agrícolas para a América Latina toda, né? Então, a gente queria ter esse bate-papo com você contar um pouquinho para a gente seu caminho, quais foram os desafios, o que você acha, como você chegou até aqui e por que esse destaque das mulheres na liderança da ADM, que não são todas as posições, né? Como você acha que você ocupa isso e como você desempenha esse papel dentro da sua organização? Bom, eu comecei minha carreira no tributário. E, na ocasião, sou formanda de 93, o tributário era uma área extremamente masculina, né? Então, já foi um começo, e eu tive algumas experiências em auditoria na ocasião. Então, assim, eram 100 recrutados na auditoria, desses 100, tinham 5 mulheres, né? Então, eu posso dizer que eu já comecei com sendo a diferente, né? Nós éramos as 5, né, que estão no mercado até hoje, e nós éramos ali verdadeiras estranhas e nada era feito para a mulher, né? Era como um mundo masculino onde você tinha que entrar e tinha lugar que tinham, sei lá, 50 banheiros para homem e 1 para mulheres, porque ninguém pensava que, né, assim, a mulher não era todo o contexto era muito masculino, né? E depois, em escritórios de advocacia, enfim, a maneira como as mulheres eram vistas, né, e isso já faz muito tempo, era muito diferente. Então, o modelo era... O que a gente tinha? Nós mesmas, mulheres, nós tínhamos em mente que nós tínhamos que copiar o exemplo masculino. Então, nós éramos mulheres que tinham que ser e agir e pensar e fazer como homens, porque era o modelo do sucesso e não existia um modelo feminino a ser seguido, né? Todos os modelos eram masculinos, então nós não havia uma inspiração feminina. Então, você tinha que agir como homem, pensar como homem, e nada que fosse feminino era valorizado, né? E assim foi a carreira, né? E você imagine o sofrimento que era para uma mulher ter que ser masculina o tempo todo. Mas esse era o modelo. E o feminino muito desvalorizado. Então, toda a parte onde a mulher era de sensibilidade, de ser capaz de entender contextos maiores, de ter muito a sensibilidade, o momento certo de fazer as coisas,
a orientação para detalhes, tudo isso não interessava, porque não era um modelo que se esperava de nenhum profissional na ocasião. Com o tempo, graças a Deus, as coisas foram mudando, né? E nós estamos melhorando muito, né? E existe esse movimento. Eu acho que o movimento de inclusão das mulheres é muito forte, né? E aceitando as mulheres na sua essência, como elas são, inteiramente, não simplesmente aceitando mulheres em escritórios de advocacia, mulheres em empresas, mas aceitando que as mulheres podem aportar experiências que os homens normalmente não podem, e que isso é muito especial. Então, você vê, no decorrer da minha carreira, eu mesma fui percebendo que eu poderia ser mais feminina, me aceitando e me entendendo mais, e porque a autenticidade é uma coisa muito importante, né? E mesmo existindo mulheres no mercado de trabalho, não é o suficiente. Elas têm que ser autênticas, elas têm que aportar o que elas são e não copiar um modelo que é o modelo padrão. Então, eu acho que houve um crescimento enorme das empresas, da sociedade. Realmente é incrível. Estamos no ponto que esperamos? Não. Ainda temos uma longa caminhada, né, de aceitação disso. Mas eu entendo que existe um movimento muito forte e que isso tem sido cada vez encarado, tanto pelos escritórios como pelas empresas, como um valor, a diversidade. E a importância de ter pessoas que pensam diferente, que aportam visões diferentes e que são elas mesmas o tempo todo, e isso permite com que elas tragam o melhor delas, isso é muito interessante, e eu entendo que hoje tanto os escritórios, as empresas e qualquer lugar onde isso existe mais prosperidade no sentido mais amplo. Não, perfeito. Obrigada, Patrícia. Agora, olhando um pouquinho para o agro, né? A ADM tem uma função primordial no agro, né? Tem a commodities agrícola, o processamento de alimentos, né? E a mulher no agro? Qual que é o desafio da mulher no agro? Bom, quando a gente fala agro, né, a gente tem existe um leque do agro que é muito abrangente, né? Então, você vai ter desde uma fazenda, uma trading company, ou, né, como nós que também comercializamos produtos de alimentação humana e animal, e a ADM, a importância da ADM é porque a gente pega a cadeia inteira, né? A gente pega desde da originação. Em muitos casos, a gente também comercializa fertilizantes, apoia os produtores, tem a originação, a gente tem as plantas que produzem os óleos, a gente tem toda uma parte que a gente chama de ag service, de logística, que é fundamental, que é enorme. A gente tem os portos, incluindo o Porto de Santos, que é uma concessão, uma parte é uma concessão da ADM. A gente vai ter todo o espectro de alimentação animal, que a gente, desde o camarão, a gente fala até o cavalo, o gado. Então, a gente tem esse espectro todo, né? O aqua, né? A gente vai ter toda a parte de peixes, né? E também alimentação humana, né? Onde a gente produz flavors, né? A gente produz diferentes produtos que hoje são base da alimentação humana. E também tem a linha de soluções de PET, soluções de PET, que também é uma linha de alimentação animal.
Então, quando você pensa numa empresa como a nossa, né, falar o agro é uma coisa muito ampla, né? Mas o mercado agro tradicional é um mercado fechado, machista, né? Quando a gente olha. Existem muitos movimentos de abertura. As mulheres no agro hoje, existem várias mulheres se destacando. Mas é um mercado que, quando você compara, por exemplo, com o mercado de farma ou com o mercado de tecnologia, é um mercado que ainda tem muito espaço para melhorias, de abertura, de diversidade em todos os sentidos, porque é um mercado mais tradicional. E eu acho que a ADM tem desenvolvido um papel de protagonismo nisso, né? Onde a gente está realmente entrando em diversos... E a gente tem vários programas de incentivo. Tem um salto no agro, tem mulheres no agro, a gente tem programas, a gente assinou um acordo de paridade, onde a gente se compromete a ter equidade de mulheres e homens nos próximos 5 ou 10 anos. Então, a gente está caminhando, né? E caminhando a passos largos para a diversidade. E isso me dá muito orgulho. É uma coisa do que como eu digo, para mim faz muito sentido trabalhar numa empresa que olha para esse aspecto da diversidade. Eu acredito que as sociedades elas só vão ser equilibradas, vão ter menos violência, vão ter menos... vão ser mais prósperas quando você incluir a todos os espectros. E quando eu falo diversidade, é claro, por ser mulher, para mim é mais fácil falar da equidade de gênero, até porque é a mais, vamos dizer assim, a mais óbvia, que todos caminharam mais. Mas hoje, é claro, eu sou sponsor de um grupo que é o grupo do ERG, do LGBTQIA+, da ADM global, e também é um tipo de diversidade. A gente tem as diversidades raciais, a gente tem agora também, muito forte, as neurodiversidades. Eu recebi esse desafio de ser sponsor global do grupo LGBTQIA+. E, para mim, é um desafio incrível, porque é uma área que, no agro, é uma área mais difícil de trabalhar, pela própria cultura tradicional do agro. E, para mim, é incrível a abertura dessas portas na ADM e como nós temos caminhado nesse sentido, né? Como eu estava falando, a diversidade, para mim, ela é total, né? Eu acho que as empresas que serão as maiores e melhores empresas do futuro, especialmente essas como vocês, que são um escritório e, por isso, são prestadores de serviços, né? Os serviços são mais completos quando você trabalha com pessoas diversas e pensamentos diversos. Eu acho que esse é um ponto também interessante da diversidade, né? Porque a gente fala muito em trazer pessoas diferentes, né? Então, trazer mulheres, trazer pessoas do espectro LGBT, inclusive em neurodiversidades, né? Mas o que interessa de verdade é o quanto também as ideias dessas pessoas estão sendo aproveitadas no sentido de trazer uma visão 360 graus. E quanto mais diversa essa visão, né, eu acho que hoje em dia os problemas estão cada vez mais complexos, né? Nunca é uma resposta sim ou não, né? Especialmente para vocês sabem, a gente vive isso, né? Os problemas estão extremamente complexos, então essa capacidade de olhar o problema inteiramente e contar com todo um arsenal diverso que somente pessoas que pensam diferentes pode trazer
é o que vai trazer as melhores soluções para os negócios no futuro. E esses vão ser os profissionais do futuro, esses que são capazes de dar soluções inovadoras e completamente diferentes e completamente, ou melhor, e completas por todas as visões que pode se olhar. Mas voltando à questão, especialmente da neurodiversidade, que é uma que hoje a gente imagina que daqui a 5 ou 10 anos, havia uma pesquisa dizendo que 50% da população vai ser formada por autistas, provavelmente, porque existe um caminho da neurodiversidade que não se sabe se antes essas pessoas não eram diagnosticadas ou não eram, mas também existem mais neurodiversos do que existia antes. Não sei se porque não se percebiam como neurodiversos, como tem hoje. Então, também é um outro... Empresas como Microsoft têm usado muito do seu conhecimento para ver como trazer essa diversidade também para as empresas. Então, quando a gente fala de diversidade, é tudo. É absolutamente tudo. Enfim, é isso. Patrícia, é legal ouvir você falar das iniciativas que você tem tocado na DM, que a empresa, como organização, tem conduzido, né? Nós aqui no Machado Meyer, nós também temos diversas iniciativas, como essa do Elas Conectam, nós temos outros grupos de afinidade para diversos grupos, né? Para tentar incluir as pessoas, para ter um ambiente de trabalho mais inclusivo, mais preparado para receber todo mundo. Mas o que a gente acaba vendo na realidade é que, por exemplo, voltando na equidade de gênero, né? Na base da pirâmide, se nós pegarmos aqui estagiários, associados, a gente tem mais mulheres do que homens. Mas, por diversos motivos, a gente ainda não vê tantas chegando à sociedade, seja no nosso escritório, seja nos nossos pares. E isso é algo que a gente também vê em cargos de liderança em grandes companhias, em grandes empresas, etc. Como você vê isso? Apesar desses entraves, você acha que tem uma tendência de ter mais representatividade nesses cargos de alta administração? Essas iniciativas de inclusão, como a gente está falando, você acha que vão chegar nesse resultado? Como você vê essa inclusão de mulheres em posições de liderança efetiva? Então, quando você enche uma empresa de mulheres, não quer dizer que você vai ser uma empresa diversa. Né? Você ter pessoas, ter mulheres, não quer dizer que ela vai ser uma empresa diversa. O importante é que você abre espaço de ascensão, mas, principalmente, de ouvir a voz dessas mulheres. Né? Porque não adianta, numa reunião, como isso me lembra muito a minha carreira, uma das primeiras reuniões que eu participei numa empresa que eu trabalhava, eles falaram para mim... E eu era uma diretora como qualquer outra, sentada na mesa. E eles falaram, Patrícia, você toma nota e faz a ata da reunião. Então, era tido como um papel da mulher, que é sempre um papel secundário. Sendo mulher, ainda hoje, muitas vezes, você percebe que não te deixam colocar. Quando é um homem, para todo mundo, escuta o homem. Quando é a mulher... você é atropelada muitas vezes. Então, o caminho de inclusão é um caminho de verdadeira querer ter uma mulher lá e respeitá-la como qualquer outro componente, por exemplo, da liderança ou da diretoria. E isso é uma vivência nova para toda a sociedade. Então, é a própria mulher se vendo como uma igual, onde ela tem que virar e falar, olha, eu posso fazer a ata hoje, mas eu sugiro que a gente faça um rodízio e que cada vez um faça a ata. Então, a mulher tem que se colocar e tem que ser apoiada nisso. Não se pode querer que a mulher esteja lá, mas numa posição subserviente, né? Ou que ela está lá porque ela está cumprindo uma cota que a empresa precisa ter. Então, esses movimentos,
eles têm que estar acompanhados por muita educação de todos os companheiros. Todo mundo precisa entender que ela é importante e ser respeitada como uma igual pela liderança, né? E assim com todas as diversidades, né? Não é assim, nós estamos fazendo um favor para a pessoa estar aqui. Nesses dias, nós comentávamos, por exemplo, sobre o papel, as mulheres em conselho de administração, né? Agora existe um movimento de trazer mais mulheres para conselhos de administração. E também, aqui é muito importante que as mulheres sejam trazidas não para cumprir uma cota, mas para realmente cumprir um papel importante ali, porque senão você fica no extremo oposto, né? Mas uma das coisas que se falavam, que eu achei muito incrível, existe curso para mulheres fazerem parte do conselho de administração. E não existe um curso para homens fazerem parte, porque o homem, a própria experiência do homem fala, nossa, o homem está pronto para fazer esse papel. Por que a mulher precisa fazer um curso? Tá provado que as mulheres fazem, elas estudam muito mais que os homens, né? Por quê? Porque elas têm essa síndrome de impostora, elas não se sentem, porque a sociedade entende que a mulher não está dignamente naquele lugar. Então, ela precisa ter muita certeza do que ela vai fazer. Enquanto o homem, ele arrisca 1 milhão de vezes mais, né? Porque ele sabe que já qualquer coisa que ele fale, mesmo que ele erre, vai ser. E a mulher, ela não pode errar, né? Porque eles vão lembrar do erro da mulher. Então, esse caminho é uma tendência que eu diria que está melhorando, principalmente dos jovens líderes. Você vê uma geração que é muito mais inclusiva, que não entende a diferença como as antigas gerações existiam, mas existe um caminho ainda a ser percorrido, e eu acho que, claro, tem que ter a presença feminina, sem dúvida, mas além da presença, precisa se entender que essa mulher está contribuindo tanto como qualquer outro membro da liderança, né? E eu acho que esse é o principal caminho. Então, e aceitar a experiência da mulher como uma coisa importante, essencial e agregadora. Então, eu acho que esse é um caminho natural que está sendo percorrido, e eu acho que nós vamos chegar lá, né? Mas que ainda tem muito que melhorar. Patrícia, muito bom te ouvir, né? A gente consegue perceber o quanto você efetivamente é uma líder, né? E se preocupa com a liderança feminina, e deu vários exemplos relevantes para a gente aqui. A gente olha um pouquinho, né, no dia a dia, na nossa experiência com a ADM, e a gente sabe que, além de você ser essa líder mesmo, o departamento jurídico da ADM também tem uma importância muito relevante dentro do grupo, né? E isso foi graças ao seu trabalho do seu time, né? Queria entender um pouquinho de você, como você define essa sua liderança, como você foi vendo essa liderança sendo evoluída, e que dicas você daria para suas pares, para as mulheres que aspiram e estão conseguindo posições relevantes dentro das corporações? Eu acho que a minha liderança é uma liderança autêntica. Primeira coisa, eu sou quem eu sou, e eu não acredito nisso, que você é uma pessoa em casa, outra no trabalho. Você tem que ser a mesma pessoa, e muito coerente com o que você fala, você pensa e você faz, né? E meu time e todas as pessoas da companhia, eu deixo muito claro e é muito consistente o que eu faço com o que eu penso, com o que eu falo. E isso também é muito no nosso time. Mas o que eu acho que marca, e isso tem a ver com meu estilo de liderança, primeiro, ele é participativo. Eu peço muita opinião, tanto do time, como conto com suporte de advogados como vocês, né? Eu conto muito com a parceria, porque mesmo que, às vezes, para mim, exista uma resposta muito óbvia para um problema, eu gosto de ouvir um outro olhar.
E isso tem tudo a ver com diversidade, né? Porque o olhar às vezes, por exemplo, do Vitor, não é o mesmo olhar que eu tenho. Ele olha sob uma outra perspectiva, de acordo com a experiência que ele tem específica. O seu, Renata, que está habituada com reestruturação, olhar e falar, não, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Então, eu acho que essa abertura para ouvir outras opiniões, para entender a dimensão do problema e buscar a melhor solução, é o que traz resultados positivos, né? Porque você não pode estar... Nunca é um problema muito simples, né? Quando chega para a gente. Tem toda uma abrangência de impactos. Então, olhar 100% dos impactos, medir esses impactos e escolher a melhor alternativa, que nem sempre é a resposta certa, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista a resposta mais óbvia, que seria um caminho muito... o que é isso, o que é aquilo, e liga, e é essa a solução. Não existe isso, né? Eu até brincava, porque eu dei aula na universidade, e eu falava, nunca vai aparecer alguém no escritório de vocês e falar, olha, qual é o artigo? Ninguém vai perguntar o que é, qual é o artigo. As pessoas vão trazer um problema e você vai ter que dar uma solução. E é muito raro existir uma única solução para esse problema, são várias. Então, você entender o seu negócio profundamente, né? Como que é o seu negócio, como ele se comporta, o seu mercado, você entender o seu negócio é uma coisa. Outra, ter os melhores parceiros, os melhores escritórios te ajudando, um time engajado e forte, e um time que é capaz de se expor, né? Onde eu dou muito, eu empodero muito o meu time. Falo, vai lá e faz. Por quê? Claro, eu estou junto para o que deve a gente vai discutir soluções juntos, mas você ter essa visão onde as pessoas estão engajadas e buscando soluções, e quando é um problema muito sério, a gente faz uma espécie de war room, onde a gente trabalha com as diferentes soluções, certamente você tem soluções inovadoras e sem falsa modéstia, as melhores do mercado para alguns temas, porque você pode trazer soluções, como eu disse, que ninguém tinha pensado antes, né? Mas depende, dá um pouco mais de trabalho, mas normalmente o resultado é muito melhor, né? E nesse ponto, eu destaco o trabalho de vocês, do escritório, porque é fundamental ouvir realmente um super especialista que também tem uma visão aberta dos problemas, né? Nesse ponto, eu diria que o trabalho em parceria é fundamental. Patrícia, nós trabalhamos juntos aí já há vários anos, né? E o que você falou agora, a gente consegue ver na prática que, de fato, a sua equipe, você dá posições de destaque a eles, que os empoderam para eles poderem estar na frente das operações, dos casos, e não ser simplesmente um jurídico de suporte, né? Como a gente via um jurídico antigo, de outros lugares, etc. Não, na ADM, o que nós vemos é que, de fato, vocês são parceiros do pessoal de negócios e em posição de igualdade, né? E isso também é algo que a gente vê que você, particularmente, com a sua equipe, você faz também com as mulheres, né? Para colocá-las em posição de igualdade com os homens dentro da ADM, em mesas de negociação com outras empresas, com outros escritórios, etc. Tendo chegado nessa posição de liderança, estando em pé de igualdade mesmo com os outros diretores da empresa em que você trabalha, o que você poderia dar de dica, algum tipo de toque para meninas mais novas que queiram seguir, seja na carreira jurídica, seja na carreira executiva, mas não necessariamente no jurídico, mas o que você acha que são bons pontos que você aprendeu da sua experiência e que você falaria para mulheres que queiram chegar numa posição de destaque como você? Primeiro, estude, porque eu acho que a nossa base é o técnico, né? Sem isso, né, estudar e conhecer profundamente aquilo que você está fazendo é fundamental.
Então, essa é a primeira base, né? Mas, normalmente, as mulheres estudam muito e conhecem muito aquilo que elas fazem. E esse é um ponto. Segundo, se coloque. Não perca a oportunidade de se colocar. Se realmente você está convicta, né, não se coloque para qualquer coisa, mas se você está convicta da sua posição, se você estudou e tem... Coloque-se. Né? E não perca a oportunidade de... Não tenha, às vezes, um perfil mais uma pessoa mais introvertida tem mais dificuldade, mas eu acho que você jamais deve vencer essa dificuldade e deve se colocar. Então, numa reunião, quando você tiver a oportunidade, faça um bom trabalho e se coloque, demonstre o trabalho. E seja consistente com o que você busca, né? E assim, isso é uma visão que eu tenho muito das novas gerações, né? Eu nunca pensei muito, assim, onde que eu ia chegar, né? Claro, eu tinha um desejo ali de ser uma líder numa empresa, mas eu não fiquei o tempo todo, assim, na minha vida, eu quero ser líder. Eu busquei mais em estar presente em todas as oportunidades e não desperdiçar nenhuma, mas não muito, assim, no sentido de querer ser uma líder, mas no sentido de não perder a oportunidade. Nunca pensei que eu ia ser uma diretora, para ser honesta. Eu nunca me preocupei tanto com isso, né? E, às vezes, eu vejo nas novas gerações uma ansiedade muito grande de chegar rapidamente ao topo, né? E isso pode ser um problema quando você não tem uma base sólida. E essa base sólida não é uma base apenas técnica, mas é o traquejo que você vai pegando no dia a dia de várias coisas, né? E uma delas é de liderar. Porque você lidera, por exemplo, eu lidero um time, mas eu não lidero só o meu time. Eu lidero a companhia do ponto de vista jurídico. Eu lidero grupos multidisciplinares, né? Tem muitas ocasiões em que o jurídico é o que lidera na mesa. Eu lidero muitas vezes, porque são temas que eu sei mais que os outros, né? E, às vezes, dou pitacos em coisas de negócio também. E você sabe, nós fechamos muito M&As onde o jurídico, a gente sai na frente, né, de muitas negociações, porque você acaba tendo experiência. Então, eu acho que o principal é não ficar tão focado, mas focar em fazer um bom trabalho, né, em ter e ver se esse trabalho te preenche. Porque eu falo, às vezes a gente sai de uma negociação e eu saio feliz, porque eu fiz a negociação, né? Não porque eu sou diretora. Então, o que me dá prazer é fazer um bom trabalho, entregar um bom trabalho. Porque se você estiver mirando somente na carreira, no sentido de onde eu vou ascender, eu acho que você se perde um pouco e é muito duro e é muito cansativo e não é autêntico. Então, assim, você tem que gostar de fazer o que você faz. Eu, por exemplo, tenho um imenso prazer de desenvolver meu trabalho. É claro, não é todo dia que é um mar de rosas, né? Tem dias que você está cansado, tem dia que é difícil, né? Tem dia que você perdeu um processo, perdeu uma negociação, isso acontece. E você saber lidar com isso. E isso só a experiência. Porque você vai perder mais do que ganhar, né? Então, assim, o aprendizado que você tira das, entre aspas, derrotas é muito valioso. Então, não queira ter essa pressa. Eu acho que esse é o principal conselho para a nova geração. E sim aproveitar o caminho.
Porque o caminho é o que vai construir. Se você não caminhar e ascender de uma maneira onde você não está preparado, pode ser fatal para a sua carreira. Então, ter muita segurança, porque aí te dá uma segurança de que você está lá preparada para desenvolver aquele papel. E não, né, assim, só porque você, né, você tem muita segurança. E a segurança é só com a experiência, né? Você não pode ser seguro sem experiência, porque aí também não dá certo. Então, eu acho que essa seria a minha principal dica. Foca no técnico, esteja preparado. E a última dica é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, você tem que entender quais são os seus gatilhos. O que faz, às vezes, você desanimar, o que faz você se sentir insegura, o que faz... Se você se autoconhecer, você é capaz de gerir melhor a sua vida e a sua carreira, e as coisas vêm naturalmente. Não é um processo de forçação de barra o tempo todo. Deixa fluir. Acho que esse é a mensagem. Né? Legal. Patrícia, foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Foi uma conversa verdadeiramente inspiradora, como nós sabemos que você é com seu time, como você é na DM. É bom saber que temos parceiros não só de trabalho, de negócios, mas parceiros de causa, né? Aqui no escritório eu falei, temos um caminho a percorrer, mas estamos tentando, né, Renata? Sim. Estamos tomando iniciativas para buscar equidade de fato, e sabemos que podemos contar com você, com o pessoal da DM, para nos ajudar a sociedade também nesse tema e em outros, para tentarmos ser um pouco mais igualitários, né? Então, obrigado novamente. Eu que agradeço. Acho que o escritório tem uma história pioneira de equidade. Eu conheço a Raquel Novaes, que eu me lembro, ela também começou no tributário há muitos anos atrás. É uma mulher pioneira, eu acho que é um exemplo de um escritório que começou com uma mulher num cargo de liderança e que inspirou muitas outras depois. Então, eu acho que isso já é um mérito enorme do escritório, e que bom que vocês estão nessa caminhada, estamos todos juntos. Eu acho que o escritório está indo muito bem, está no caminho certo. Muito obrigada.